Porque eu já sei o que é a taxa Selic, eu sei que ela está 14,5%. 14,5% é coisa para um caramba. Então, o que eu quero fazer? Simplesmente eu vou colocar todo o meu dinheiro na renda fixa e vou resolver minha vida, porque ele vai render 14,5% por ano. Correto? Não. Errado. Porque a taxa Selic, que é aquilo que dita a rentabilidade da renda fixa, ela tem um comportamento que se chama comportamento oscilatório ou comportamento pendular. A rentabilidade da renda fixa, ela funciona conforme esse gráfico aqui. Ele tem um padrão, tá? Isso daqui eu tô pegando lá desde 2006, então tô pegando 20 anos. Perceba que existe uma lógica. Você tem um pico da taxa Selic. Normalmente, quando isso acontece, a inflação é controlada e aí você tem uma queda dessa taxa Selic para aquecimento da economia. E aí volta, sobe a taxa Selic de novo, controla a inflação e desce para acelerar a economia. Isso é o esperado. A taxa básica de juros de um país, ela funciona dessa forma. Essa taxa Selic, ela não vai ficar em 14,5%. E a sua renda fixa vai cair conforme essa taxa Selic caia. Você consegue perceber que é exatamente a mesma coisa que aconteceu em todos os períodos? Quando chegou lá em 2010, você tem o pico, a taxa Selic aconteceu. Logo na sequência, até 2015, ela caiu, chegando ali em 6%. Aí em 2015, ela subiu ali até 14%. Logo na sequência, caiu até 2020, até 2%. Aí em 2022, ela subiu e aí depois caiu em 2024 e agora subiu de novo e tende a cair de novo para um valor consideravelmente menor do que está agora. E aqui é importante você perceber uma coisa que é onde nós estamos. Tá vendo essa setinha vermelha aqui? Essa seta vermelha é onde nós estamos agora, que é o começo de um ciclo de queda da Selic. Faz basicamente 4 meses que você tem quedas sequenciais na Selic. Então a gente teve a primeira reunião que caiu aqui de 15% para 14,75% e depois de 14,75% para 14,5%. E a tendência é que continue caindo. É basicamente assim que funciona. Para que raio você está falando de Tesouro Selic, de taxa Selic, de taxa básica de juros, de quanto rende a renda fixa, se aqui a gente está olhando para FIIs, se eu quero saber se vale a pena investir em FII, se esse é um bom momento, se vale a pena eu colocar isso na minha carteira. Porque perceba, existe uma relação direta entre queda da Selic e valorização dos ativos de renda variável. Olha o que aconteceu em todas as últimas vezes que a Selic caiu. Qual foi o efeito que ocorreu nos fundos de investimentos imobiliários? Isso é descrito por esse gráfico aqui, que é um estudo do Santander junto com o Quanto, que mostra a valorização ou desvalorização dos FIIs dependendo do que aconteceu com a Selic. Então olha lá atrás, de 2011 a 2013, a taxa Selic caiu de 11,25 para 7,25. Os FIIs se valorizaram 59% no período. Na sequência, aconteceu o oposto. A taxa Selic subiu, que é o que acabou de passar. E aí subiu de 7,25 para 14,25 e aí os FIIs caíram 14,7%. Mesmo assim, se mantiveram pagando renda passiva todos os meses. Na sequência, a gente tem de fevereiro de 2016 a janeiro de 2020, a Selic caiu de 14,25 para 4,5%. Qual foi o reflexo dos FIIs? Valorizou 139%. E aí, na sequência, a Selic subiu de novo. Sempre quando você tem a Selic caindo, a renda fixa passa a render menos e os FIIs disparam. Por que isso acontece? Porque as pessoas tiram dinheiro aqui da renda fixa quando elas começam a render muito pouco e direcionam para os FIIs. Eu vou repetir. Quando a taxa Selic começa a cair, que é o esperado, é o que vai acontecer, pode ser daqui a 6 meses caia mais, pode ser daqui a 8, pode ser daqui a 10, mas o esperado é que continue caindo, um patamar esperado é que gire pelo menos em torno de 8% para ser sustentável a Selic do país. Quando isso acontece, a taxa da renda fixa fica lá embaixo. As pessoas olham para o seu dinheiro e ao invés de estar rendendo 14, está rendendo 6. Está rendendo 7, está rendendo 8. Aí o que elas fazem? Elas tiram o dinheiro daqui e jogam para os FIIs. E o que acontece com os FIIs? Eles se valorizam. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque a melhor coisa que há de se fazer em relação a FIIs, mesmo que você não escolha os melhores FIIs lá na frente, só de você pensar em investir em FII e você souber isso, já vale isso aqui que você vai ter assistido.